E aí, para quem não conhece, essa é a nossa Gouveia Ecosystem, né? Então, já atua há mais de 35 anos nesse mercado de varejo. Então, para quem não nos conhece, no centro da nossa mandala, onde está aqui o B2C e o B2B, estão os nossos clientes, que são vocês, e as nossas consultorias, né? Então, lideradas aí pela Gouveia Consulting, que é a primeira unidade de negócio aqui da Gouveia, de onde nós surgimos, mas também com os nossos braços ligados à moda, à finança, food services, e também Mosques, aqui representada por Janice Marinho, e que vocês vão conhecer daqui a pouco, além das nossas outras verticais. Em conteúdo e relacionamento estamos nós, Gouveia Experience, e a Mercado e Consumo, que vocês vão conhecer através da Iana. Temos na área de inteligência a Gouveia Inteligência, liderada pelo Eduardo Yamashita, que também falará aqui na nossa reunião. E também temos o nosso braço de tecnologia com a Benkel e Gouveia Tech, conhecimento com a Friedman e Go Now One, serviços integrados com a Bittencourt, que a Liana está aqui representando, e a Prime Tour, também o time Prime Tour está conosco hoje, o nosso braço aí de social, representado pelo Todo Sim. Esse é o nosso ecossistema. Durante a nossa imersão, boa parte dessas lideranças estará conosco na NRF. E aí, só para aproveitar aqui, enquanto todo mundo está conectando na nossa reunião, eu queria já apresentar o nosso calendário de eventos para o ano que vem. Então, a gente começa a nossa jornada 2026 pela NRF em janeiro. Então, no dia 8 de janeiro, com o Grupo FU, nós iniciamos essa jornada. No dia 27 de janeiro, temos o nosso pós-NRF, que, obviamente, vocês todos já estão convocados a participar conosco, né, em São Paulo, será no Teatro Claro, no dia 27 de janeiro, com transmissão online para todo o Brasil. E aqui a nossa programação continua em fevereiro com a Euroshop. Vamos falar um pouquinho sobre isso adiante. E os nossos eventos ligados a serviços, que será realizado em março, Inside Fashion Business em abril. Maio temos nossa viagem para a NRA, conectada com o nosso Connection Food Service Day logo na sequência. Temos o início da nossa viagem para a Ásia, enfim, a NRF Ásia, em Singapura, e também o nosso Digitail, o nosso Latam Retail Show em setembro, e a gente tem a nossa missão para a China em novembro. Então, aqui o nosso calendário previsto para 2026, para que vocês conheçam, e eu cumpro aqui o meu papel de aquecer a conversa e passar a bola para o Marcos, dar boas-vindas e trazer para nós o contexto esperado aí para a NRF em 2026. Marcos, seja bem-vindo. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos vocês a essa viagem, ou essa aventura, ou essa experiência junto conosco agora em Nova York, em janeiro. Eu queria, em primeiro lugar, reconhecer que nós erramos na organização. Nós tínhamos encomendado aquela neve que caiu em Nova York na semana passada para cair na segunda semana de janeiro, porque ia criar aquele clima maravilhoso que Nova York tem com a neve. Mas por uma questão aí de ordem do pedido, ele acabou sendo antecipado. O lado positivo é de que talvez não tenhamos a neve em janeiro durante o evento. O lado negativo é que antecipou, e as fotos que vieram de lá estão maravilhosas, então vai estimular ainda mais. Acho que a Ana comentou logo no início, Gouveia tem feito, acho que muitos de vocês já sabem, a programação da NRF há exatos 35 anos. E no começo, estarmos lá era uma aventura, porque era um evento fundamentalmente desenvolvido para os americanos, com pouquíssima presença externa, a tal ponto que nós tínhamos que providenciar a própria tradução simultânea. Para este ano, a nossa estimativa é que nós vamos ter em Nova York alguma coisa em torno de 2.500 brasileiros. Se vocês pensarem bem, é uma loucura, né? 2.500 brasileiros participando do evento em Nova York, na segunda semana, em pleno inverno. Mas a notoriedade que esse evento construiu ao longo do tempo, sem dúvida nenhuma, justifica a atratividade que ele tem. Mas é preciso que se diga que
Cada vez mais, quem quiser entender, conhecer, acompanhar o varejo do mundo, tem que olhar isso numa perspectiva mais abrangente, especialmente com a perspectiva a partir da Ásia, porque a expansão da economia, dos negócios, de mercado, tem acontecido do lado da Ásia fortemente. E é por essa razão que nós temos na nossa programação, como a Ana acabou de mostrar, a participação tanto em Singapura como posteriormente na China, trazendo uma visão abrangente do que tem acontecido no mundo todo. Importante lembrar que no ano passado, na NRF, nós estávamos exatamente às vésperas do início do mandato do Trump como presidente norte-americano. E tanta coisa aconteceu nesse período, com tal intensidade e tantas consequências, que parece que ele está por lá já faz uns 4 anos, né? Pelo todo de transformação que nós estamos vivenciando no mundo inteiro. Mundo inteiro, incluindo o Brasil, mas também, principalmente, né, vizinhos norte-americanos, como Canadá, México, que de alguma maneira têm sido mais diretamente afetados pelas trumpistas, como em algum momento nós chamamos, as iniciativas envolvendo taxação de produtos para o mercado norte-americano. O lado positivo disto é que criou momentum, criou uma necessidade de acompanhar, discutir, renegociar tudo. Ainda agora, hoje, tinha uma notícia dando ciência do crescimento das exportações brasileiras de produtos agro para a China e a redução da participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras, especialmente, insisto, no setor agro. Mas é exatamente nesse cenário que nós vamos voltar a Nova York juntos, um ano depois da posse do Trump, e vamos encontrar um mercado que tem reagido de forma diversa a essas mudanças todas. De um lado, o próprio protagonismo do Partido Republicano, de alguma maneira, ficou comprometido por algumas iniciativas. De outro lado, as relações internacionais e as questões envolvendo imigração e outros temas tomaram uma perspectiva diferente. E o que nós vamos ter oportunidade de ver, discutir, avaliar juntos é como isso está impactando o consumo. Eu não quero avançar muito mais nesse tema, porque isso tudo vai ser debatido, discutido logo no início do nosso programa por lá, quando na nossa reunião de abertura nós vamos aprofundar essa análise dos impactos das trampices no próprio mercado, no consumo e no varejo norte-americano e, ao mesmo tempo, acho que tem um som entrando aí, vazando aí, e, ao mesmo tempo, vamos poder avaliar como isso impacta o comportamento do consumidor norte-americano e sempre com a cautela de que Nova York, especialmente nas visitas que nós faremos, Nova York não é exatamente representativa do mercado norte-americano. Pelas características da cidade, como destino turístico e outras coisas mais, Nova York não representa exatamente o mercado norte-americano em termos de reação aos novos conceitos. Mas a maioria absoluta dos novos conceitos acabam nascendo a partir de Nova York e são levados para outras partes dos Estados Unidos. É isto que nós vamos visitar para aqueles que estiverem conosco no programa pré de visitas. É isso que nós vamos debater e mostrar desde a reunião de abertura do evento lá no sábado. E é tudo isso que nós juntos vamos estar conversando, analisando, comparando, projetando naqueles momentos que estivermos nos deslocando, fazendo visitas juntos, nos eventos sociais
que nós teremos e culminando com o Retail Executive Summit, que vai acontecer na quarta-feira, dia 14, pela manhã. Importante já deixar acertado entre nós que o Retail Executive Summit, que é aquele evento que é realizado logo após o término da NRF, tem uma proposta muito objetiva de sintetizar tudo o que possa ter sido aprendido, colocando tudo isso numa perspectiva integrada com a realidade brasileira, mas principalmente permitir que quem esteve conosco por lá possa voltar ao Brasil com um material em mãos para compartilhar o aprendizado imediatamente após o retorno. E vale comentar também que o que vai acontecer no TikTok, porque é lá que nós vamos fazer o Retail Executive Summit, será transmitido direto para o Brasil em tempo real. Portanto, né, nas empresas de vocês ou nos círculos de relacionamento profissional de vocês, é uma oportunidade para quem não puder estar conosco por lá, para acompanhar o que de mais importante aconteceu e debatermos e discutirmos tudo isso. Como parte do nosso modelo, no dia 27 de janeiro, nós vamos fazer o pós-NRF aqui em São Paulo, no Teatro Claro, lá no Shopping Vila Olímpia, e todos vocês são convidados a estarem conosco, participando, debatendo, discutindo e também trazendo a percepção de cada um de vocês. Ao longo desse tempo que nós estamos desenvolvendo o nosso programa, nós sempre temos destacado isso. Nós esse ano devemos ter perto de 120 pessoas conosco, que é o nosso teto de participantes do nosso grupo, para darmos a atenção que cada um e cada uma de vocês merece, mas é sempre uma relação muito de troca de ideia. Da mesma forma como vocês absorvem aquilo que é visto, mostrado, apresentado, o privilégio de estarmos moderando discussões e debates com o grupo, com as características que tem sempre o nosso grupo, de uma maturidade profissional, empresarial muito grande, faz com que nós também aprendamos muito pelo convívio que se instaura durante esta semana que estaremos juntos. E uma coisa que eu internamente sempre digo, que depois de dormir uma semana junto com o cliente, tudo fica diferente, cada vez se reafirma mais, porque é um aprendizado. Alisson esteve conosco há pouco tempo atrás, numa outra programação, as relações pessoais que se desenvolvem, as relações profissionais que acontecem, a oportunidade de um convívio sendo oxigenado por uma nova realidade, tem um preço maravilhoso em termos de aprendizado. Tem um valor incrível, de novo, pelas conexões que se estabelecem, mas, acima de tudo, pelas relações que ocorrem nesse período. Então, eu paro por aqui para ficar rigoroso com o tempo, devolvo a bola para a Ana e acompanho agora a nossa conversa. Vamos lá, Ana. Maravilha! Bom, vamos começar então a falar da nossa jornada NRF. Queria só trazer uma informação importante para todos vocês. Nós estaremos nesse ano com 70% de executivos viajando pela primeira vez com a Gouveia. Então, para aqueles que já nos conhecem, para aqueles que já viajam todos os anos com a gente, obviamente a gente vai recapitular algumas informações que vocês já conhecem, mas é muito importante que a gente fale novamente os pontos principais aqui da nossa delegação, porque 70% está chegando coisa, no nosso grupo. No nosso grupo. Muita coisa, né? Muito bem. Mas eu achei que as tem um microfone aqui aberto. Deixa eu ver. Vai jogar essa caixa no lixo? Alguém consegue me ajudar? Fechando? Muito bem. Ótimo. Então, para começar, vamos rodar um vídeo aqui para quem nunca viajou com a gente, entender o clima do que é a nossa NRF Gouveia.
8 dias de imersão na cidade que nunca dorme, Nova York. É onde acontece a NRF Big Show, o maior evento de varejo do mundo. E mais uma vez, a delegação Gouveia marcou presença com uma semana cheia de atividades, a começar pelo nosso Studio Tour. Todos os dias que antecederam a feira, através do Studio Tour, permitiu-nos conhecer e ter uma curadoria bastante seletiva do que melhor se está a fazer de retalho nos Estados Unidos, tocando várias experiências muito distintas de vários setores, com vantagens muito fortes de conseguir conhecer bons benchmarks e inspirar artes. Além disso, foram mais de 4 encontros voltados ao network e compartilhamento de informações, como o nosso wrap-up, os nossos cafés da manhã, os nossos jantares e também a nossa reunião de abertura. Você tem também a oportunidade de se relacionar com pessoas do varejo, da indústria, e isso agrega muito conhecimento, essa troca, experiência, ela enriquece para todo mundo. Eu tenho certeza que eu volto para a minha empresa e para o meu time com muita informação e muito conteúdo para fazer com que a gente cresça cada vez mais, que é o objetivo de cada um, né, de todos que participam de uma delegação como essa da Gouveia. E, obviamente, uma curadoria especializada com um mentor a cada 15 executivos. Uma curadoria que faz a gente parar para pensar, ter os insights, voltar para o Brasil já com muita coisa na cabeça e no plano de ação para a gente colocar em prática. Eu tenho certeza de que muito do que eu vivi nesses últimos dias vai ser super valioso, tanto para o meu trabalho, para o dia a dia, para novos processos, para novos modelos de negócio e novos modelos de atuação do que eu faço na minha rotina de trabalho. Há mais de 30 anos, nós promovemos mais do que uma imersão com tudo isso que vocês viram na realidade do varejo norte-americano. Até porque é preciso pensar global. E é exatamente isso que nós fazemos nesse período. Estar com vocês, vivendo experiências, trocando ideias, compartilhando ensinamentos, compartilhando histórias para ajudar a desenvolver o varejo brasileiro, mas também cada um e cada uma, individualmente, em melhores empresários, melhores líderes, melhores executivos e melhores profissionais. Continuem conosco. Muito bem. Então, para esse ano de 2025, eu queria começar agradecendo aos nossos patrocinadores, Capgemini, Infor, Melius Business, Monday, Salesforce e Único, que estão conosco nessa jornada 2026. Também gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, então, o Google, que vai receber a nossa reunião de abertura no sábado, TikTok, o nosso encerramento, RPC como Media Partner e a Mercado e Consumo acompanhando toda essa nossa jornada. Então, para apresentar oficialmente para vocês o nosso time Gouveia, que estará em Nova York, então, representando a Gouveia Experience, estarei eu, junto com a Adelana Murilo e a Rogéria Viana, fazendo toda a entrega, a operação desse nosso evento, representando a Gouveia Ecosystem, o Marcos Gouveia de Souza, que acabou de falar conosco, e o Eduardo Yamashita, representando a Prime Tour, estará conosco a Marina Gouveia de Souza e o Edgar Tina, também cuidando de toda a nossa experiência turística, né, de voo e também de hospedagem. E aqui os nossos consultores, então, representando a Gouveia Malls, o Luiz Alberto Marinho e a Janice Mendes, representando a Gouveia Consulting, o Roberto Van Stock. É difícil, a gente demorou um tempo para aprender a falar esse sobrenome, mas agora a gente aprendeu, e o Marcelo Antoniazzi, e representando a Mercado e Consumo, a Iana Freitas e o Maurício Itai, e a Bittencourt, a Liana Bittencourt, estando conosco durante toda essa viagem. Então, vamos à nossa agenda. Para quem não conhece a nossa agenda, hoje é o nosso primeiro encontro, esse encontro virtual aqui marcado no dia 18, mas a delegação embarca para Nova York, a primeira parte da delegação embarca no dia 7 de janeiro, boa parte saindo aqui de São Paulo e chegando em Nova York pela manhã do dia 8. No dia 8 e no dia 9 teremos o nosso Studio Tour, no dia 10 a nossa reunião de boas-vindas,
estou passando rapidamente porque vamos falar em detalhes. No dia 11, no domingo, começa a nossa NRF com o nosso primeiro jantar de relacionamento. Na segunda-feira, no dia 12, temos NRF, as visitas guiadas à nossa Expo e uma visita ao LinkedIn. No dia 13 de janeiro, temos o encerramento da NRF, mais um coquetel de relacionamento. Encerramos a nossa missão em Nova York com o Retail Executive Summit no TikTok, e em São Paulo, faz parte da nossa jornada, temos aí o Retail Trends pós-NRF, que é uma data muito importante para que a gente consiga, de fato, aprofundar tudo que foi visto nessa missão, e é muita coisa, vocês vão ver só aqui da parte da Gouveia tudo que será apresentado. Para quem não nos conhece, nós temos esses 3 grupos participando, tipos de participação aqui. Então, temos o nosso grupo full, que é o que participa das nossas visitas técnicas, temos o grupo regular, que chega para a reunião de abertura no sábado, o grupo mais focado na NRF, e temos o nosso grupo basic, que é o grupo que está mais ligado ali à curadoria de conteúdo, né? A gente acha importante mencionar quais são os tipos de participação para que vocês entendam ao longo da apresentação qual grupo cada um pertence. Obviamente, vocês devem saber qual grupo cada um pertence e entender o que será visto, né, o que vocês poderão participar ao longo da nossa jornada. Então, para começar, falando da nossa pré-viagem, né? Nessa próxima semana em São Paulo e em todo o Brasil, vocês vão começar a receber o nosso kit de boas-vindas, que a gente considera fundamental que acompanhe o time para Nova York. O nosso kit, ele tem alguns itens básicos que a gente considera aqui importantes, como, por exemplo, o adaptador de tomada, como, por exemplo, o Power Bank, mas esse ano também a Infor e a própria Unox estão presenteando o nosso grupo com alguns itens dentro do nosso kit, mas esse kit já está a caminho da casa de vocês e chega no máximo no início da semana que vem para quem ainda não recebeu. Vamos falar de temperatura, né? É muito importante recapitular a temperatura, porque a gente sai de uma temperatura quente no Brasil para uma temperatura fria, né? Então, para quem nunca foi para Nova York, em janeiro costuma ser um dos meses mais frios, mas a gente tem uma surpresa positiva para esse próximo ano. Diferente dos últimos 2 anos, o que está previsto, e obviamente que pode mudar, é uma temperatura fria, mas não tão fria como dos últimos anos, né? Então, vejam aqui que a gente chega no dia 8, e no dia 8 a temperatura é positiva, 8 graus positivos como máxima e 2 graus como mínima, e essa janela de temperatura se mantém durante o final de semana. Durante a NRF esfria mais, sendo segunda-feira o dia possivelmente mais frio da nossa jornada, e aí a gente encerra durante o Retail Executive Summit sem chuva, porque a chuva, depois que a gente sair de Nova York, aí sim vai poder chover. A gente faz o nosso Study Tour em paz, né, sem chover, vamos fazer com sol, e aí quando a gente sair de Nova York, a gente deixa a chuva para quem continuou por lá. Mas é uma temperatura muito positiva frente aos últimos anos, que vai dar um pouco mais de conforto na nossa jornada da NRF. E aí, uma pergunta recorrente que a gente recebe aqui é sobre o dress code. Já no passado, se tinha na NRF, inclusive nas nossas programações, alguns trajes muito formais, mas hoje o que a gente ressalta aqui, e eu vou ressaltar novamente, é conforto. A viagem, ela exige que nós, como executivos, estejamos preparados, porque vamos andar muito, seja durante o Study Tour, seja durante a NRF, principalmente na nossa visita guiada à Expo. Então, priorizem sempre sapatos confortáveis, tênis, ainda mais que não tem previsão de chuva, né? Então, tênis para o nosso Study Tour e sapatos confortáveis nas programações de forma geral. Então, esse aqui é a nossa recomendação, né? Então, seja para as reuniões ou para o embarque, um traje mais informal, e obviamente no evento NRF, um traje business casual, que a gente chama aqui, assim como a nossa visita técnica Retail Executive Summit. Mas reforço, o que importa são os sapatos confortáveis, porque vamos andar bastante durante a programação.
Para quem não tem o costume de ir para Nova York, algumas informações básicas. Nova York está 2 horas a menos de diferença do nosso horário. A voltagem das tomadas é a mesma, a voltagem é padrão aqui do Brasil, que é 110 volts. A gente entrega para vocês um adaptador de tomadas, leve o adaptador de tomadas, e vou dar uma dica extra que eu já faço há muitos anos. Eu levo uma extensão, enfim, de uma régua de tomadas para eu só usar um adaptador e várias tomadas no Brasil, que facilita bastante durante a hospedagem. A gente vai precisar andar com o nosso powerbank carregado, e durante a NRF também, eu já volto para explicar isso, e, obviamente, a questão dos celulares, cada um entendendo se a sua operadora tem que habilitar, né, esse pacote Américas, ou vocês contratarem um chip internacional, né, virtual, para já chegar conectado em Nova York. Falando aqui de uma verificação obrigatória na NRF, e eu vou voltar a falar sobre isso, vocês já estão recebendo e-mails sobre uma verificação que a NRF colocou aqui para esse ano, de que eles estão checando se o e-mail é válido. Então, ao longo dos próximos dias, se você não recebeu, vai receber esse aviso. Então, clica para confirmar o e-mail, que só com isso a gente vai conseguir retirar a credencial antecipada para vocês. E nós, como time Gouveia, vamos acompanhar esse processo, mandar mensagens diretas para vocês, mas é uma etapa nova para o ano de 2026, enfim, para garantir que todo mundo está usando seus e-mails corretamente e válidos durante a NRF. Então, caso vocês não tenham recebido, em breve receberão, mas, por favor, apertem para confirmar o e-mail, senão a gente não vai conseguir retirar a credencial com antecedência. Para falar sobre a parte turística, então, contar um pouco mais sobre a nossa jornada de aéreo e de hospedagem, eu queria convidar o Edgar, o Ed, para, enfim, contar um pouco mais sobre tudo o que estamos preparando. O Ed está por aí? Oi, Ana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, eu vou me apresentar aqui, eu sou o Edgar, da Prime Tour. Nós somos da agência Prime Tour, uma das empresas do ecossistema da Gouveia de Souza, e junto com o nosso time que está aqui, a Marina, que é a nossa CEO, a Érica, que trabalha com a gente, fazendo NRF há alguns anos, a Kátia, a Sheila, que são nossas líderes direta. Gostaríamos de dar boas-vindas a todos vocês e dizer que é um prazer estar junto com vocês nessa viagem, nesse NRF, por mais um ano, tá? A Prime Tour é uma agência há 37 anos, né? Esse número está um pouquinho desatualizado, são 37 anos que nós estamos no mercado. Então, nós somos uma agência especializada em lazer, temos departamento de operadora, concierge, atendimento a clientes de alta renda, e também temos o departamento de eventos, que é onde a gente atua em parceria com a Gouveia de Souza, fazendo esses grupos e levando o NRF há mais de 20 anos. Então, é mais um ano que estamos junto com a Gouveia, e é um prazer sempre estar, porque do nosso lado a gente sempre vê o carinho e o empenho que o time da Gouveia deposita nesse evento da NRF. Então, vamos lá, Ana, vamos falar então da parte mais operacional, da parte turística que nós temos contratado para todos vocês, que seria começando em relação aos voos, né? Nós temos dois bloqueios. Nós temos o bloqueio do Full, que é quem embarca no dia 7, nós temos o bloqueio do Regular, que é quem embarca no dia 9, né? Então, quem embarca no dia 7 está voando de Delta Airlines, tá? Então, a gente colocou aqui algumas informações básicas sobre o voo, e algumas informações sobre o que levar, e algumas dicas para vocês terem para o embarque, tá? Então, nós estamos falando do embarque no dia 7 de janeiro, na quarta-feira. Então, embarcando na quarta-feira no aeroporto, nós teremos um suporte, um apoio que temos todos os anos, que estará em frente ao check-in da Delta, tá? Então, quando as pessoas que compraram as passagens aéreas com a Prime Tour, quando forem para o aeroporto, basta se identificar, localizar esse apoio, que vai estar com uma placa da Gouveia de Souza, do NRF, em frente ao check-in da Delta. Se identifica que você vai ter o apoio para fazer o check-in, tirar as dúvidas e levarem vocês até o portão de embarque, tá? O voo da Delta está programado para sair de São Paulo por volta das 21 horas e chegando lá em Nova York, no aeroporto do JFK, tá? Às 5h05 da manhã. A volta, tanto do grupo Full quanto do grupo Regular, é no dia 14, sendo que o voo da Delta é às 22h10, saindo do JFK, tá?
Aqui tem algumas dicas de mala para todo mundo que comprou dentro do bloqueio da Gouveia de Souza. Então, são informações sobre o peso. Então, todo mundo tem direito a uma mala de 23 quilos para despachar, além de uma mala de mão de 10 quilos e um item pessoal, que aí pode ser uma mochila, uma bolsa, enfim, o que cada um quiser levar. Tá? Lembrando que, recentemente, a gente teve alguma restrição em relação ao embarque quanto a líquidos que tinha que estar dentro de um ziplock. A gente aconselha que mantenha, né, para voos internacionais, mantenham esse procedimento. Pode ser que eles peçam ou não, tá? Como a gente nunca sabe se vai ter essa rigidez, então a gente só lembra que pode ser que isso aconteça, tá? Então, esse é o voo que a Ana colocou agora, é o voo da United, para o pessoal que está embarcando no pacote do Regular, no dia 9 de janeiro, que é na sexta-feira. Esse voo da United está programado para sair às 21h30 de São Paulo, com o diferencial de chegada no aeroporto de Newark, em New Jersey, tá? Então, são aeroportos diferentes. Em ambos os grupos, vocês terão o transfer de chegada. Então, chegando lá no aeroporto, os dois grupos, tanto no JFK quanto em Newark, terão um apoio, uma pessoa aguardando o grupo todo chegar para fazer o transfer, tá? Então, não se preocupem por estarem em aeroportos diferentes. A volta da United também na quarta-feira, às 21h15, saindo do aeroporto de New Jersey, e as regras de bagagem é exatamente a mesma da Delta, tá? Então, a gente colocou aqui, depois acredito que esse material vai ser enviado para vocês, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar com a gente. Acredito que muitos de vocês estão falando com a Érica, né, trocando algumas mensagens, tirando dúvidas, então a gente pode esclarecer a qualquer momento. Algumas dicas para a parte turística, desde o embarque, que vai facilitar muito a gente, principalmente na operação. Usar tags nas bagagens, etiquetas de identificação. Por quê? Se acontece algum problema no aeroporto, eles conseguem identificar, e principalmente no hotel, né? Como são muitas malas, muitas bagagens chegando junto, e às vezes eles vão, em alguns momentos, juntar. Se não tiver identificado, pode ser que ela fique perdida e a gente tenha mais dificuldade de encontrar. Então, é importante que vocês coloquem as tags que a Gouveia vai enviar para vocês para ajudar essa identificação, tanto no aeroporto, se der algum problema, quanto no hotel, tá? Sempre guardar, né, o canhotinho, quando você despachar a mala, eles entregam o comprovante, em caso de extravio de bagagem. Então, lembrando que, caso aconteça alguma coisa com a sua bagagem, seja extravio, seja algum dano de quebrar, enfim, amassou sua mala, você precisa desse comprovante, desse canhoto. Então, você deve apresentar antes de sair da área para a área de desembarque, tá? Cadeado recomendável, obviamente, devido à segurança. Então, quem tem aqueles testes de ação internacionais com senha é o mais recomendado para todo mundo. Documentação. Para os Estados Unidos, então, a documentação básica é o passaporte, com validade mínima de 6 meses, e o visto americano válido, tá? Então, é importante que vocês vejam com antecedência se a documentação de vocês está válida, para não deixar em cima da hora e perceber que tem passaporte que está para vencer, o visto não está válido, enfim, é bom vocês já checarem com antecedência, tá? A gente recomenda também que vocês tenham impresso, né, ou pelo menos no celular, todos os vouchers. Então, a passagem aérea, para quem tem a passagem aérea comprada com a Prime, a gente já enviou por e-mail, o voucher de hospedagem do hotel e do seguro viagem. Caso lá na imigração o agente peça para vocês, fica mais fácil para apresentar. O nome do endereço do hotel, que está no voucher, vocês fecharam com a gente no Park Lane, o nome e endereço do hotel vai estar no voucher, então todo mundo já recebeu. E o documento físico, que é em relação às visitas técnicas no Study Tour, né, Ana? Então, apresentar também esse documento, talvez eles peçam. Eu só queria lembrar que no último ano, em algumas das nossas visitas, a gente precisou da documentação para entrar nos prédios. Então, a nossa recomendação nesse ano é que vocês já levem um RG, pelo menos um RG do Brasil, para que vocês deixem o passaporte no hotel, né? Mas que o documento físico estejam com vocês durante o Study Tour e a programação de forma geral, porque, diferente do Brasil, nem sempre é aceito o documento digital para a entrada nos prédios, e a gente vai fazer uma série de visitas em prédios como, por exemplo, Google, como TikTok, LinkedIn, que vão exigir esse tipo de documento físico. RG ou CNH tá valendo, pessoal. Geralmente eles aceitam, tá? Isso mesmo.
Seguindo, então, com as informações, tanto esse slide quanto o próximo slide, nós estamos falando da chegada nos Estados Unidos, né? Conforme eu adiantei, nos dois casos, nos dois pacotes, né, do full e do regular, os voos chegando tanto em New Jersey quanto no JFK, vocês terão o suporte, o desembarque e o transfer diretamente para o hotel. Então, quando vocês saírem, vocês já vão identificar a nossa equipe com a placa de identificação, vocês vão se dirigir até ele e vocês serão guiados até o transfer, tá? E vai todo mundo para o hotel, para o Park Lane. Lembrando que a Gouveia faz um oferecimento, então nesse percurso, nesse caminho, vocês terão um lunchbox que a Gouveia anualmente oferece para todo mundo. Pode passar. E vocês chegarão no hotel oficial da delegação, que nós há muitos anos trabalhamos, e quem é recorrente no grupo da Gouveia, no NRF, já conhece. Então, para aqueles que não conhecem, vamos fazer uma breve apresentação do Hotel Park Lane. Esse é o hotel oficial da delegação, onde nós temos um bloqueio, um grupo confirmado com eles. E só para passar aqui algumas informações, algumas curiosidades do hotel, é um hotel recém-reformado, ele foi reformado em 2021, completo, desde a recepção, as salas de reuniões, academia, restaurante, então ele foi 100% reformado, então ele terminou em 2021, é um hotel razoavelmente grande, com mais ou menos 600 quartos, e ele tem uma localização maravilhosa, né? Ele fica em frente ao Central Park, praticamente do lado da Quinta Avenida, então a pé vocês conseguem fazer absolutamente tudo, tá? Em relação ao bloqueio dos quartos, dos apartamentos, temos os apartamentos reservados exclusivamente para a Gouveia, em apartamentos grandes, amplos e confortáveis, assim, para a média de Nova York, que geralmente são apartamentos super pequenos. O Park Lane possui apartamentos a partir de 33 metros, o que é super grande para uma cidade como Nova York. Além dos quartos confortáveis, nós temos 3 restaurantes, que é o Calvert's, o Darling e também o Rose Lane, que todos oferecem desde o café da manhã até um almoço e um jantar, dependendo do restaurante, são serviços mais simples, né? Então, uns snacks, uma pizza, um lanche, mas o hotel oferece 3 restaurantes. Além disso, ele tem o room service de 24 horas, academia e... enfim, todo o grupo da Gouveia tem um diferencial que tem o late checkout garantido no dia 14, na quarta-feira, até às 13 horas, tá? Então, isso é exclusivo também da Gouveia de Souza. Pode passar, né? O que eu acho importante aqui, Ed, é contar um pouco mais sobre o nosso café da manhã, né? No Darling, que é uma novidade para esse ano. Diferentemente dos outros anos, em 2026... para aqueles participantes que contrataram o café da manhã, o café será servido no Darling Rooftop. O Darling Rooftop é o restaurante localizado no 47º andar, com vista para o Central Park. Então, para aqueles que optaram por contratar o serviço de café da manhã, será lá. Então, quem está acostumado aí com a Gouveia, não será mais na sala, né? Na sala lá no andar acima do lobby. Então, teremos uma pessoa lá da equipe para orientar onde é esse café da manhã. Então, essa é um grande diferencial para o ano que vem. Tá? Então, quem já conhece a delegação tem esse diferencial, mas a gente vai estar lá no hotel para orientar, enfim, dar as instruções de como chegar. Nós fizemos também já um jantar, então quem foi já conhece o espaço, é um lugar belíssimo, com uma vista maravilhosa para o Central Park. Maravilha, Ed. Primeiro, obrigada, Ed, estará conosco durante toda essa jornada e qualquer dúvida, o Prime Tour está à disposição. Sempre à disposição. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos. Vamos falar de conteúdo? Então, abrindo aqui a nossa agenda da nossa programação, né? Então, vamos começar pelo nosso Study Tour. Então, contar para vocês o que está programado para o nosso Study Tour. E aí, eu gostaria de chamar os nossos mentores, mas, Edu, pode começar contando mais sobre como será o nosso Study Tour em 2026. Com certeza. Prazer, pessoal. Sempre bom vê-los por aqui. Mais um ano de NRF. Eu sou Eduardo Yamashita, sou head da Gouveia Inteligência.
muitos anos de NRF, seria um dos consultores aqui, como vocês estão vendo aí na tela, que vai guiar um dos nossos 2 grupos que vão fazer o Study Tour lá em Nova York. Bom, vocês sabem que o nosso programa, né, de Study Tour, ele antecede a NRF. São 2 dias de imersão completa que acontece na cidade, na quinta e sexta-feira, antes da NRF, de novo, né? E o que nós fazemos durante esses 2 dias é que nós visitamos as operações que mais se destacam nos seus segmentos de atuação ou de tendências que a gente tem monitorado que valem a pena porque estão transformando o nosso mercado de consumo de varejo. Então esse processo de curadoria, esse processo de seleção de lojas, ele acontece durante todo o ano de 2025, então a gente fica fazendo esse mapeamento contínuo, né, dos movimentos, das tendências que estão transformando o nosso mercado, e no decorrer deste ano a gente escolhe e faz essa curadoria, essa seleção dessas operações que ou são líderes dos seus mercados, ou que estão executando de forma exemplar essas tendências ou esses movimentos estratégicos, ou aquelas que apresentam inovações relevantes, mais inspiradoras para a gente. E aí, né, por que o Study Tour é diferente de tudo aquilo do resto da programação, né? É porque as grandes ideias geralmente acontecem quando a gente faz essas visitas na prática, essas imersões que acontecem, né? Muitas vezes essa inovação, ou esse grande insight que os nossos clientes têm, que a nossa delegação tem, vem exatamente quando a gente visita uma operação completamente diferente do nosso segmento, né? Como uma pessoa de supermercado visitando uma operação de food service que a gente vai lá no Time Out Market neste ano, ou uma executiva do segmento de material de construção, visitando a Petco, que é focada em animais de companhia, mas está totalmente ancorada em serviços e no plano de saúde que eles oferecem para os animais de companhia. Então, esses grandes insights, essas grandes ideias, geralmente vêm nesse cruzamento de informações, de percepções e de trocas de ideia, não necessariamente no nosso segmento. E aí, repito, né, já o nosso time aqui vai apresentar para vocês algumas das operações que nós vamos visitar por lá. Outro grande destaque que acontece durante o Study Tour é que em todas as operações nós vamos ser recebidos pelos representantes das empresas. E aí, claro que a gente pode fazer uma imersão muito maior, eles contam para a gente mais sobre a empresa, mais sobre a estratégia, sobre o que está acontecendo por lá, e a gente tem a oportunidade também de fazer perguntas e entender mais em profundidade aquele segmento que a gente está visitando e aquele conceito que a gente está estudando. Obviamente são 2 dias muito intensos, que a gente fica ali com o grupo totalmente imerso nessas visitas, e muito da riqueza desse programa vem da troca de ideia, de percepções, de executivos e executivas que trabalham nesses segmentos, que também trazem sua visão. Então é muito interessante, uma grande oportunidade de conexão e de networking. Então, queria só contar para vocês uma visão geral do programa. O Study Tour é particularmente a parte que eu mais gosto dessa jornada da NRF, e que traz muito insight, muita inspiração, ao mesmo tempo uma excelente oportunidade de conexão e de relacionamento que acontecem ali, antecedendo o evento particularmente dito, que é a NRF. Eu vou convidar aqui então Liana, Roberto e Marcelo para contarem rapidamente algumas das operações que a gente vai visitar nesse ano de 2026 lá em Nova York. Pessoal, tá com vocês aí. Começo falando aí. Meu nome é Marcelo Antoniazzi, sou CEO da Gouveia Consulting. Alguns de vocês eu já conheço, então vai ser um prazer estar em janeiro com vocês, e a ideia é a gente estar fazendo essa imersão em conjunto, né? Então, primeiro loja que a gente vai visitar, né, é uma experiência, né? A Louis Vuitton, ela criou um ambiente imersivo, é uma flagship que tem um modelo imersivo onde ela junta a loja física com a extensão da marca, né? Incluindo moda, arte, arquitetura, e é extremamente personalizado. Então tem toda uma experiência que vocês vão ver lá, de um espaço cultural, sensorial. E o mais interessante né, pegando um pouco mais da parte técnica, eles têm uma jornada de omnichannel, muito fluida e muito discreta. Então, o vendedor em Nova York consegue saber
que a pessoa comprou em Paris, em Milão, em Tóquio. Então, tem todo um contexto associado, né? E a gente vai ver algumas conexões também com tecnologia, né? A gente vai ver essa omnicanalidade que eu comentei, os vendedores com os tablets dele interagindo com os clientes, um CRM unificado. Então, tem algumas experiências muito interessantes, né? E a outra, loja que a gente vai conhecer é uma loja de conceito urbano que se chama See You Tomorrow, que ela mistura moda, café, eventos, lifestyles, e ela tem uma curiosidade muito interessante. Ela vende mais fora do horário tradicional, nos eventos noturnos, do que efetivamente no evento, no horário tradicional que a gente tem. Então, é um modelo onde você tem retail e conveniência ao mesmo tempo, mas misturado com atividades culturais, né? E o que tem de aprendizado aí é muita venda por recorrência, né? E o varejo como plataforma cultural. Então, são esses dois primeiros aí para eu falar, e vou passar para o nosso outro colega para falar dos outros. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Roberto Van Stock, sócio-diretor da Gouveia Consulting. Vou estar com vocês, como o Marcelo falou, vários de vocês eu já conheço, então vai ser espetacular esse Studio Tour. Enfim, uma das lojas que nós vamos visitar é a famosa Ulta Beauty, né? Então, é um case de mercado na categoria de dermocosméticos, né? Enfim, é um varejo de beleza de alto nível, são mais de 25 mil produtos, e além, logicamente, da linha de produto vasta que cobre, ela tem um trabalho de serviços, enfim, fora da curva, em toda a parte de maquiagem, corte e tal. Então, a nossa intenção de visita na loja não é só entender, logicamente, o que eles entregam, mas também entender o que eles vendem de experiência ali no consumidor. Espero que seja muito positivo para vocês essa visita. A segunda também, famosa Time Out Market, então não sei se vocês lembram, né, a revista inglesa, né, Time Out, e todo o conceito de entretenimento, agora trazida para o mercado de food, né? Então, essa experiência onde une cultura e experiência do alimento fora do lar. E, enfim, uma loja que chegou em Manhattan e está todo mundo falando, não teria como a gente não aproveitar esse momento. E, como diz até, é um laboratório vivo de identidade, experiência e comportamento do consumidor. Então, é importante a gente entender, no caso, são duas empresas que entregam mais do que somente a venda do produto, mas entregam uma experiência, e a gente entende que eles estão agregando muito serviço e, de alguma forma, podem enriquecer as nossas visitas. Obrigado. Pessoal, muito prazer. Meu nome é Eliana Bittencourt, sou CEO do Grupo Bittencourt, empresa coligada à Gouveia, já há mais de 10 anos viajando junto com a Gouveia aqui. E quero, além de já conhecer vários de vocês, reforçar o que o Edu disse sobre ser uma das partes mais interessantes da NRF, essas visitas técnicas com negócios tão distintos. Uma delas que nós vamos visitar é a Petco. Eu confesso que a primeira vez que estive nessa operação, não me contive só com a visita técnica, eu tive que voltar no dia seguinte, continuar explorando a operação, porque, na minha opinião, é um dos avanços do maior senso de comunidade ali na relação do pet, a humanização desse varejo. Muitos produtos interessantes, a constituição da loja, a forma que ela é pensada, os serviços, e a intencionalidade na frequência com a qual eles constroem as jornadas com esses consumidores. Absolutamente interessante a Petco, e eu acho que é um case referência para que a gente possa explorar em muitos outros negócios aqui no nosso mercado brasileiro. E o que é bastante atrativo é essa mescla de operações. A gente vai ter a oportunidade também de visitar o escritório da Monday.com. E é uma operação com alguma coisa mais de 10 anos e que atende hoje praticamente mais de 220 mil companhias. Como é que a gente interpreta, e essa visita no escritório vai ser essa oportunidade de interpretar esse conceito de escalabilidade e aprender com as empresas de tecnologia, como eles têm feito esse trabalho tão relevante de escalar para tantos países numa velocidade considerável. Então, essas são as duas operações aqui que eu queria compartilhar com vocês.
Voltei de novo aqui. A gente vai falar sobre. Também a gente vai conhecer a loja da Puma. A loja eu já conheci, é maravilhosa. Ela tem uma experiência digital e uma integração que a gente chama de on e off. É muito interessante. Para os coroas do grupo, tem um arcade lá dentro. Então vai ser legal que a gente vai ter essa experiência. O que é muito legal dessa loja? Ela tem uma parte ligada à cultura muito forte. Ela junta um pouco de moda urbana, cultura. Então, ela integra um pouco o esporte e lifestyle. Esse é um ponto relevante disso. A outra loja que a gente vai conhecer aí para os que têm filhos pequenos é uma diversão e também uma referência mundial, que é a Lego, né? A Lego, ela também tem um processo de engajamento de comunidade, ela tem um ponto de personalização e, principalmente, imersão. Então, ela também tem um modelo meio on e off de virtualização, ela consegue levar o consumidor a participar dessa fantasia. E o mais legal dessa loja da Lego, que ela consegue criar áreas interativas, né? E aí entra um ponto, as pessoas vão ficando na loja, consumindo na loja. Então, esse é um ponto muito interessante, né? A gente pode passar para o próximo slide, por favor? A KPMG é uma consultoria global que mexe muito com essa área de consultoria, tecnologia e transformação digital. Ela tem uma característica muito interessante de fazer essa transição, né, do que a gente chama de management consulting para a transformação digital, e eles têm uma conexão muito boa, muito interessante entre estratégia e inovação e execução. Vai ser bem interessante. E a Wilson, que é da marca Wilson, né, de raquetes, ela tem um outro modelo. É um modelo de uma loja conceito, mas que ela olha muito performance esportiva. Então, ela tem alguns sensores em tempo real que podem melhorar a sua performance, né? Então, melhora o desempenho do atleta. Então, é uma loja muito mais voltada a esportes, né? A Puma mais a social style, e aí social style e urbano, e a Wilson muito mais ligada a essa parte do desempenho do atleta efetivamente. Então, tem análise técnica, recomendação, e eles conseguem, através de dados, elevar o ticket médio da venda, que é um troço muito interessante, um ponto muito interessante. Marcelo, vale a pena, só a pena mencionar em relação ao Wilson, os amantes do cinema vão encontrar na loja um personagem importantíssimo de um filme famoso de Tom Hanks. É verdade. Vai ter o famoso Wilson, que é a bolinha lá do náufrago, né? Então, não dá spoiler, não dá spoiler. Desculpa, não podia ter falado. Mas é uma loja que ela é muito mais voltada à performance esportiva. Acho que esse é um ponto interessante, mas o que é interessante é que ele pega o dado, ele aumenta o ticket médio da venda. Espetáculo. E para aqueles que ainda não conhecem, a The Real Real é considerada uma das maiores referências globais nessa revenda de luxo, e o mercado de resale, né, e economia circular, vem ganhando bastante espaço em todo o mundo, e essa é uma referência de uma operação que consegue fazer uma curadoria rigorosa, ter tecnologia e experiência, e num ponto relevante de varejo. Já a Nordstrom Local, uma das operações aí centenárias que nós vamos visitar, e a Nordstrom, na minha visão, vem inovando muito naquilo que significa foco em serviços dentro das operações. Eles possuem diferentes formatos de loja, mas utilizam os serviços como uma forma de gerar recorrência e maior relacionamento com a comunidade. Esse é um dos pontos altos dessa visita e que eu espero que vocês gostem também. E aí fiquei com a melhor parte, o último, o happy hour, né, nosso do segundo dia do Estúdio Tour, vai ser na famosa cervejaria Blue King Brewery.
a cervejaria mais famosa de Manhattan, então, do Brooklyn, perdão, mas, enfim, todos são convidados, realmente a experiência é muito bacana, e acho que vai coroar, sim, de uma forma espetacular esses 2 dias, que o Estúdio Tour, logicamente, é uma experiência muito boa, mas também é cansativo, então chegamos no segundo dia ali, realmente, para celebrarmos juntos. Uma outra empresa que a gente vai visitar é a Kiehl's, e a Essence 1851. Então, é uma empresa focada aí na linha de dermocosméticos, né, cuidados com a pele, rosto, clássica, né, a empresa foi também vendida há alguns anos atrás para o Grupo L'Oréal, e ela trabalha muito a personalização e o storytelling na sua experiência. Então, a intenção nossa é viver nessa visita o que eles entregam de experiência personalizada dentro da loja e, logicamente, aprendermos como isso pode ser efetivo para os nossos negócios. Muito bem, queria agradecer ao Edu, a Liana, ao Roberto e ao Marcelo por trazerem um gostinho do que será visto no Estúdio Tour. Essas são só algumas das operações, obviamente a gente deve visitar outras operações. É um roteiro em que a gente sempre aqui fica em dúvida entre colocar mais coisa ou proporcionar uma experiência mais dedicada dentro das operações, mas a gente só vai para Nova York uma vez. Então, sim, vai ser intenso, vamos ver muita coisa. Não esqueçam do tênis confortável e estejam conosco nessa que é a programação, uma das principais aí da nossa delegação. Então, continuando com a nossa agenda, encerrado o nosso Estúdio Tour, a gente vai para a reunião de abertura, que acontece no sábado. Então, lembrando, o grupo que não pôde participar do Estúdio Tour embarca em São Paulo, no Brasil, e chega em Nova York no sábado pela manhã. E no sábado a gente faz essa nossa reunião de abertura, que vai ser recebida pelo time Google. Então, já aproveito para agradecer também ao time Google, que vai nos receber. É a primeira vez que a gente consegue proporcionar essa experiência, não só para quem vai no nosso Estúdio Tour, mas para quem viaja com a gente no nosso grupo, que chamamos aqui de Regular e Basic. Além de ser uma novidade para quem não faz o nosso Estúdio Tour, a gente também vai conhecer um novo escritório do Google, então, com certeza, será uma oportunidade muito interessante, né? Afinal de contas, a gente está falando de um gigante de tecnologia e quem participa dessas programações sabe o quão interessante é sempre essa visita. Então, a reunião de abertura, ela acontece no nosso sábado, das 10 às 14, ela tem como objetivo principal falar sobre a NRF, então a gente vai entregar as credenciais. Quem viaja com a Gouveia não precisa passar pelo credenciamento, a gente retira as credenciais antes, lembrando que o credenciamento no primeiro dia, ele tende a demorar ali cerca de 40 minutos para alguém conseguir pegar a sua credencial, né, já que o primeiro dia é o dia de maior movimento ali do credenciamento. A gente faz esse trabalho e entrega as credenciais para vocês, a gente apresenta durante essa reunião tudo que será visto durante a NRF. Então, o Marinho vai trazer e a Janice vão trazer um pouco mais sobre o conteúdo da NRF, mas durante essa reunião a gente esmiuça as palestras, recomenda as palestras para que vocês se preparem, falamos mais sobre a nossa visita guiada à Expo e, obviamente, temos um conteúdo do Google que é sempre imperdível, e só lembrando que nesse ano o CEO do Google estará na NRF, né? Então é uma oportunidade também da gente conectar do que será apresentado na própria NRF. E obviamente isso termina com um momento de relacionamento entre o grupo todo, então aqueles que participam do Estúdio Tour, integrem, por favor, quem chegou depois, né? Quem chegou no sábado é apresentado ao grupo todo durante essa reunião, e é uma oportunidade aí da gente aproximar todo o grupo que vai conosco para a NRF. Então, marcado das 10 às 14, e aí a gente deixa esse sábado, a tarde de sábado e a noite de sábado livres para a programação de cada um. Falando um pouquinho mais sobre a NRF, já comentei sobre isso, que a gente entrega a credencial, e uma mudança importante
que a gente tem para 2026 é que a tradução nesse ano não será via aqueles radinhos, né, que antigamente a gente também entregava com a credencial. A NRF lançou um aplicativo em que é pago esse acesso à tradução, então quem solicitou a tradução terá durante a NRF, mas isso vai exigir que cada uma tenha o seu celular carregado, leve o seu fone de ouvido para que, enfim, a tradução tenha acesso à tradução simultânea durante a NRF. E só lembrando, a Gouveia Experience oferece um transfer do Park Lane para a NRF em 3 horários na saída, né, para o Javits, que é o centro de convenções, e também 3 horários no retorno para o Park Lane. Então, é uma forma de cada um se programar e sair no horário que entende que funciona melhor. Então, tanto para sair quanto para voltar, a gente disponibiliza tudo isso no aplicativo. Aqui estão alguns grandes números da NRF, só para começar a esquentar esse assunto aqui. Então, esses são os grandes números esperados para esse ano, são 40 mil participantes, mais de 1.000 expositores. Marcos comentou, estamos esperando cerca de 3.000, de 2.500 a 3.000 participantes brasileiros e alguns dos temas centrais que serão discutidos. Mas para falar com mais propriedade, faltou 2 mentores aqui se apresentarem para vocês. Guardamos para esse momento para falar sobre o Gouveia Score. Então, eu queria chamar a Janice para iniciar a apresentação sobre o nosso Score. Obrigada, Ana. Olá, boa tarde a todos. Prazer para aqueles que eu ainda não conheço. É um prazer imenso falar sobre NRF e eventos como esse que a gente vai falar aqui sobre o conteúdo. É importante a gente destacar que essa preparação a respeito do que você vai selecionar para assistir neste evento é extremamente importante. Por quê? São muitas palestras. O Javits Center, né, que aqui está na imagem, é um espaço que é bastante grande. A maior parte das palestras, elas acontecerão no North Hall, que é no slide seguinte, que é isso, nesse prédio aqui, bem ao lado. Então, assim, para você poder se preparar, já essa é a 11ª NRF que eu participo. E são só 3 dias de evento. Se você não se preparar a respeito tanto da localização e dos temas, quando você está acostumando com a navegação dentro do Javits, já está acabando o evento praticamente, né? Então, como nós temos aí, né, essa singularidade aonde o slide seguinte, nós temos, começando, né, pela maneira mais fácil, nós temos aí essa visão do espaço da Keynote Session, que é a parte mais fácil, não tem escolha. Não tenho concorrência de assuntos e de palestras aqui durante as Keynote Sessions, né? Então, no domingo, já logo pela manhã, com certeza, Marinho e eu estaremos lá na primeira fila, lá na frente, porque a gente gosta de estar na frente. Liana também, muitos aqui que estão aqui, mas geralmente os 3 ficam lá na frente. Então, é importante, né, principalmente no domingo, se você pudesse programar, né, para sair o mais cedo, é interessante para você que está indo pela primeira vez. E claro, nós temos aqui os mentores que podem né, apoiar vocês para poder se localizarem dentro desse grande espaço. Então, a primeira grande dica e importante é entender aonde vão acontecer essas palestras. Então, a maior parte das palestras, como eu disse a vocês, vai acontecer no North Hall, que fica especificamente no lado norte do Centro de Convenções. A gente começa com a sessão principal, Keynote Session, no 5º andar do North Hall, e então a gente segue para as próximas palestras que acontecem, né, no 4º piso, que a gente começa a bagunçar aí e ter, né, até um certo FOMO, né, aquele medo de você estar perdendo algo, porque existem palestras concorrentes, ou seja, no mesmo horário, e que também, além de estar no North Hall, a gente vai encontrar esse conteúdo na feira,
que é o slide seguinte. A feira ela vai estar ali no level 3, no level 1 e também no River Pavilion, aonde a gente tem, né, uma grande novidade de concorrência de conteúdo, porque tudo que se fala é sobre inteligência artificial e isso, assim não vai ser diferente na NRF neste ano. Neste ano, nós temos, né, a cobertura aí do assunto principal de inteligência artificial, né? Nós teremos uma sessão, um espaço dedicado para esse assunto, que é o AI Station. Então, só que a grande questão, se você for no slide seguinte, Ana, por favor, a grande questão é que esse espaço, o River Pavilion, lembra vocês que a gente estava falando que a maior parte das palestras acontecem no norte. O River Pavilion, ele fica do lado sul, ali, quase o lado central da NRF. Então, por isso que essa programação, no primeiro momento, entender a anatomia desse espaço e entender principalmente quais são os temas que você pretende assistir, é muito importante. E aí entra o nosso papel, né? Como é que a gente, né, apoia, como é que a gente desenvolve? Lá na Gouveia Malls, a gente desenvolve o Gouveia Score já há algum tempo. E nós fazemos aí toda a parte de entendimento, né, das sessões e dessas palestras. O que acontece é que tem muita palestra que o título é maravilhoso, e isso acaba induzindo a gente a escolher, nossa, esse é o tema que eu quero assistir, essa palestra que eu preciso assistir. E o que acontece? Se a gente for só pelo título, a gente corre o risco de chegar lá e ser um grande painel debatendo e não tendo tanta relevância, né? Então, esse Gouveia Score, ele é feito com a combinação de alguns pontos essenciais para a gente poder trazer um número, o qual vai ser a avaliação dessa palestra. E como é que a gente faz essa definição? E é importante a gente dizer, né? A NRF já disponibilizou os temas das palestras, mas até o último momento pode ocorrer ali alguma alteração, algum ajuste ou até mesmo alguma mudança de painel. Então, como que a gente faz? Tanto Marinho como eu, a gente já participa de eventos há bastante tempo. A NRF, essa é a minha 11ª edição. Eu faço cobertura internacional de eventos desde 2011, ou seja, são quase 15 anos, de diversos segmentos. Então, a gente primeiro avalia o tema. Se o tema ele é forte, né? A adequação do tema, principalmente à realidade brasileira. A gente precisa avaliar essa questão, porque tem alguns assuntos relacionados, muitas vezes, a impostos americanos, a questões que é relativo ao mercado americano, que aí a gente acaba aplicando uma nota mais baixa, porque não tem aplicabilidade ao nosso mercado. E aí, um outro ponto muito importante é com relação aos palestrantes. Então, a gente conhece muitos dos palestrantes, já participou nos anos anteriores e em outros eventos também. Então, a gente atribui a pontuação de acordo com a performance, né? E até a entrega desse palestrante, porque é essencial para que o participante possa ter aí absorção desse conteúdo. E, claro, também o formato é essencial para que a gente consiga extrair mais conteúdo dessa palestra. Então, nós utilizamos aqui a inteligência natural para fazer a avaliação e a combinação desses fatores para graduar cada uma dessas palestras e sessões, e assim você vai conseguir acessar no aplicativo da Gouveia o score da palestra. Então, muito mais do que ser guiado pelo título, a gente tem toda uma componente complementar para poder atribuir uma nota e assim te auxiliar nesse processo de escolha da sua palestra. E aí, para poder trazer alguns spoilers e já falar sobre o que nós teremos aí pela frente, o Luiz Alberto Marinho já vai falar sobre o conteúdo.
Obrigado, Jean. Deixa nesse slide por enquanto, Aninha, porque isso que a Janice falou da inteligência natural é tão bacana. Este ano, a NRF está lançando uma nova feature, uma nova funcionalidade que é a inteligência artificial ajudando você a definir as palestras que você vai assistir. O que é super bacana, muito legal. Mas tem isso que a Janice mencionou. Quer dizer, às vezes, os assuntos são muito legais para uma realidade que não tem conexão com a nossa. E aí a gente vai denunciar isso no nosso score. Olha, isso aqui é legal, mas né, é uma realidade que não se aplica no nosso universo. Por exemplo, às vezes você tem ali uma sessão de meia hora que tem 4 ou 5 pessoas no palco. Nós já sabemos que quando tem 5 pessoas no palco, ninguém vai poder se aprofundar muito. É diferente quando tem um único palestrante apresentando um conteúdo, ou quando você tem um bate-bola, uma entrevista entre um jornalista bacana, por exemplo, de um veículo importante como o Wall Street Journal, entrevistando um alto executivo. A dinâmica é diferente e a gente reproduz essas particularidades no score. Portanto, a inteligência artificial é muito bacana, mas essas nuances que nós conseguimos traduzir, né? Todo o time da Gouveia consegue traduzir no Gouveia Score a partir da nossa vivência da NRF. A Inês falou que ela tem 11 NRFs, eu tenho 28 NRFs, essa era a minha 28ª NRF, mais que eu sou o Marcos, que a gente costuma dizer sempre aqui que ele fez palestra na primeira NRF, isso é uma coisa importante para ser destacada, e a gente então traduz isso aqui. Mas o que a gente vai ouvir falar esse ano então, Aninha? Próximo slide, por favor. Não tem jeito. A inteligência artificial, como a Janice mencionou, destacou, vai ter um palco exclusivo para ela. Pena que, como ela mostrou, esse palco é um pouco fora da onde vão estar as outras palestras acontecendo. Portanto, quem quiser se programar para ver este conteúdo de IA vai ter que abrir espaços na agenda para ficar dedicado a esse assunto durante, sei lá, uma manhã ou um período específico, abrindo mão de outros conteúdos, mas realmente isso vai ser muito bacana, vai ter um foco muito grande, mas não apenas no palco do AI Stage, vai ter tema de IA o tempo todo. Já teve esse ano, em 25, isso vai aumentar ainda mais em 26, e a gente vai ver agentes autônomos, dado em tempo real, de que maneira que isso está melhorando a produtividade do varejo. Isso aí, de fato, promete ser o grande tema deste ano. Outro assunto que vai aparecer bastante é a experiência do cliente e essa omnicanalidade, né? A gente viu aqui alguns exemplos muito bacanas que nós vamos visitar, inclusive, antes, né? A Notion Local, por exemplo, é uma experiência incrível, porque você compra online e vai retirar a Notion Local num lugar menor, espaço menor, cheio de serviços, como a Liana destacou. Então, isso já é uma experiência omnicanal. A Petco mesmo, que a gente vai visitar também, tem essa pegada de serviços, né? E isso vai ser muito bacana a gente perceber como a experiência do cliente, a omnicanalidade vai estar sendo apresentada, discutida, debatida dentro dos temas da NRF 2026, não apenas nas Keynote Sessions, que acontece, como a Janice falou, no 5º andar, mas também nas palestras simultâneas. Aí a gente enlouquece, porque são 4 palestras por cada bloco, por cada sessão, e a gente vai ter que escolher aonde ir. Isso é realmente um inferno para quem gosta de conteúdo, e quem vai com mais pessoas do mesmo time, a gente recomenda, olha, divide, você vai para cá, eu vou para lá, e a gente depois troca a figurinha, se bem que nós aqui na Gouveia, na quarta-feira, no RES, faremos também esse trabalho para vocês. O time da Gouveia está o tempo todo dividido para poder pegar esses melhores insights e depois compartilhar com vocês no RES e ao longo do dia a dia, nos ônibus e tudo mais, trocando ideias com vocês também. Então, a gente aqui tem esse bando de consultor, não é à toa, é porque a gente está também ajudando a pegar esse conteúdo, decifrar, mastigar e entregar e discutir com vocês. Próximo slide. Outros assuntos importantes esse ano na NRF: modelo de negócio ágil e evolutivo. Eduardo Yamashita tem tocado muito nesse assunto nos últimos anos. Ele tem repetido uma frase que a gente adora, né, Jean? Que o futuro do varejo não vai ser
exatamente, precisamente no varejo, necessariamente no varejo, e a gente vai ver isso aqui muito esse ano também, né? Novos modelos de negócio, como é que o varejo está repensando a operação, supply chain, logística reversa, modelo de meio de pagamento, a presença digital e a maneira de diversificar receitas, monetizando serviços e relacionamento com o cliente. Isso é muito bacana, a gente vai ver isso aqui de uma forma muito, muito, muito forte. Claro que isso impacta a questão da loja física, né? Eu estou vendo que tem gente de shopping aqui na nossa reunião. Abraço, Rissato, você do Guatemi com a gente, está aqui nessa sala hoje, e todo mundo que está aqui também do Shopping Center. A gente vai falar muito, trocar muita ideia, muita figurinha sobre esse assunto todo. Vamos ter um bloco de palestras sobre gente, cultura e liderança. Isso é tremendamente excitante, você perceber que com tanta tecnologia rodeando a gente, com a presença tão protagonista da inteligência artificial, como fica o papel das pessoas? Da onde que vem essa história das pessoas, o papel das pessoas na relação com o cliente, dentro das empresas? A questão da cultura, olha, a gente tem repetido muito nas nossas reuniões recentes com nossos clientes que o Peter Drucker, ele é mais atual do que nunca, né? Quando ele dizia lá atrás que a cultura devora a estratégia no café da manhã. A gente está num momento de ruptura, de avanço, e como é que a gente está lidando com a questão da cultura? Porque muitas vezes a cultura interna é que dificulta esse avanço ou que desvia a gente dos nossos caminhos, né? E esse novo papel da liderança em tempos tão incertos, onde você não tem mais o planejamento de longo prazo, tudo muda o tempo todo, né? Como já dizia Lulu Santos. Então, esse é um outro assunto importante. E o quinto tema que a gente vai destacar para esse ano de 2026 não podia deixar de ser a questão da sustentabilidade, as logísticas e operações integradas. Então, a gente vai ter sessão sobre upcycling, logística reversa, eficiência operacional, tudo isso que tem um impacto grande, né, nessa coisa da responsabilidade socioambiental e também no custo-benefício das operações do varejo. Esses são os grandes temas. E no palco teremos marcas incríveis, como, por exemplo, Walmart, Target, Ralph Lauren, Ulta Beauty, Louis Vuitton, Abercrombie e muitas outras. Vai ter alimentação, vai ter moda, vai ter luxo, vai ter realmente um conjunto de CEOs que a gente raramente consegue ver juntos em 3 dias. Então, é uma chance que a gente tem de ouvir, né, essas pessoas todas. E vai ter, para quem falei de cinema, né, o Marcelo do Wilson, mas vai ter um ator de verdade, não uma bola, mas um ator de verdade no palco este ano, que é o Ryan Gosling. Agora esqueci o sobrenome dele. Obrigada, Aninha. Ryan Reynolds, que é um ator importante de Hollywood, ele fez Barbie, inclusive, né? E ele está se destacando como um empreendedor com campanhas incríveis, com negócios incríveis, e ele vai estar no palco, você vai poder ver de pertinho o Ryan Reynolds, e você vai, a partir daí, poder dizer que na sua escala, Bacon, você vai estar a poucos passos da grande parte de Hollywood. Isso eram os destaques que Janice e eu tínhamos para dar para vocês, mas, olha, isso aqui é só um aperitivo. No sábado, na reunião de abertura, nós vamos passar toda a programação, passo a passo com vocês. Então, mas ler antes a programação, o nosso aplicativo da Gouveia tem ali toda já a agenda. Procurem ler, já separar os assuntos, e lá em Nova York a gente vai fazer essa última revisada, vamos revisar juntos a programação de vocês, porque, como a Janice destacou, e é a pura verdade, se a gente não se planejar direitinho, a gente não consegue extrair o máximo desse festival de conteúdo que é a NRF. Bora estar contigo, Aninha. Obrigado. Muito obrigada, Marinho. Então, só queria lembrar que Marinho não mencionou, mas no dia 13 de janeiro, a gente tem uma das sessões mais importantes no palco da NRF, que é a sessão em que o Eduardo Yamashita, junto com o Rogério Barreira, que estará conosco esse ano, apresentará na NRF, né? Então é um palco brasileiro dentro da NRF. Quem já participa há muitos anos sabe que isso é
dificílimo, e nós estamos com esse palco há muitos anos, e nesse próximo ano de 2026, Edu apresentará um estudo focado sobre serviços integrados ao varejo, com a companhia ilustre do Rogério Barreira, que topou estar conosco. Então, já anotem, porque essa apresentação no nosso score é 5.5, sendo que a nossa escala é de 0 a 5, né? Então, será uma super apresentação na Gouveia. E aí eu queria aproveitar para contar uma outra novidade que será realizada nesse ano, durante a NRF, uma novidade que tem o apoio da Gouveia, junto ao E-Commerce Brasil. Camila, está por aí? Olá, estou aqui, prazer, gente. Obrigada pela oportunidade. A gente está muito feliz de estar organizando esse espaço tão especial dentro de um evento, como vocês estão falando, que é essencial para o nosso mercado. Queria falar um pouquinho como é que vai ser essa área. A ECBR Lounge Brasil vai ser um ponto, a gente está falando que vai ser uma embaixada para receber as missões de negócios, para que vocês possam ter um espaço descontraído, um espaço para um café, para ter todo o suporte de carregar o celular, fazer reuniões, porque a gente sabe que é uma maratona, tem muita coisa acontecendo nesses dias de NRF, e a gente sentiu que esse seria exatamente um ponto de conexão para todo mundo. Então, a gente está com carinho, agradeço vocês todo o suporte, mas a gente está muito feliz de estar oferecendo isso para todas as missões durante o evento. Muito bem, então no quinto andar teremos esse espaço, sim, super ouvimos, teremos espaço. Então tá bom. Estamos felizes em apoiar essa iniciativa do Grupo E-Commerce Brasil, enfim, de acompanhar todos os brasileiros que estão lá. Camila, muito obrigada, nos vemos em Nova York, certo? Com certeza. Só para reforçar, o espaço ele vai estar bem ao lado da entrada do Keynote Speaker Arena. Então, subindo a escada rolante, ao lado, então super fácil de encontrar com todos vocês, então. Muito bem. Falamos mais sobre isso no sábado, durante a nossa reunião no Google, mas seguindo aqui a nossa programação, a gente tenta montar de forma cronológica aqui, então a NRF começa no domingo, e logo no domingo a gente tem o nosso jantar, que será super especial nesse ano. Nosso primeiro jantar será realizado no Summit Vanderbilt, que é um observatório em Nova York, é um dos observatórios mais visitados, inclusive, em Nova York, e a gente vai poder estar em um espaço exclusivo dentro desse observatório, que tem uma culinária assinada por um chefe muito relevante, e vai ser uma oportunidade da gente não só estar juntos, nos conhecendo melhor, enfim, mas também, obviamente, dentro de um dos cartões postais aí de Nova York, enfim, para se divertir, tirar fotos e participar dessa que vai ser não só um jantar, mas uma experiência. Então já anota aí na sua agenda. Então, no domingo, a partir das 20 horas, teremos o nosso primeiro jantar da delegação. E aí, na segunda-feira, além da NRF, nós temos uma programação da visita guiada à Expo, que é uma programação importantíssima, mas eu não vou falar sobre isso. Regiane e Fabiane, podem dar boas-vindas ao pessoal? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. A Ana reforçou no comecinho aí da fala dela sobre o calçado. Na segunda-feira pode trazer as Havaianas, tá bom? Porque a gente vai gastar toda a sola da Havaiana andando na feira. Nós estamos em 3 pessoas, eu, o Fabian e a Beatriz, e a gente vai cobrir os mais de 1000 estandes que estão disponíveis em 3 andares de feira, verificando tudo que tem de tecnologia de última geração, de sustentabilidade, de ESG, de experiência omnichannel, de personalização, de segurança cibernética.
nós temos várias áreas dentro da feira, então o Innovation Lab, o Startup Hub, o Food Service Innovation Zone, a parte toda do Big Idea, que são os grandes expositores. Então, vocês podem ficar à vontade de nos passar o que vocês gostariam de ver. Lá nós temos uma gama gigantesca de tecnologia e de inovações para a área de varejo. Então, toda a parte de contabilidade, de RP, de CRM, de inteligência artificial, de tecnologia, de interatividade, de entretenimento, de gamificação, de atendimento com autoatendimento e self-checkout, ou seja, tem tudo para todos na área de tecnologia. Esse ano será a nossa 29ª participação na NRF. Então, eu, o Fabian e a Beatriz estamos à inteira disposição de todos vocês. Por favor, nos avisem antes do que vocês gostariam de ver, que nós vamos fazer a curadoria especificamente para todos vocês. Fabiano está por aí para dar um oi também, já para todo mundo conhecer o time que estará junto com a Gouveia esse ano. Sim, estou por aqui também. Bem, uma boa tarde a todos. Como a Regiane já comentou, na visita da Expo se anda muito, mas muito, e rápido, né? Então a academia, como a Regiane diz, já está no preço, não tem custo extra, não. A gente vai procurar sempre, junto com o time da Gouveia, né, assessorar vocês naquilo que vocês precisarem, em termos de tecnologia, em termos de tropicalização de soluções que a gente vai ver lá para trazer para o Brasil. Enfim, a gente vai fazer o nosso melhor, como a gente procura fazer todos os anos, tá bom? Conta com a gente. Maravilha. Estamos à disposição. Ana, só para confirmar, para completar aí, claro. A Beatriz também é farmacêutica, esteta e cosmetóloga. Então, além de toda essa parte da tecnologia, ela também vai poder ajudar nas visitas técnicas que nós teremos aí na área farmacêutica de saúde e bem-estar. Então, nós estamos todos integrados para entregarmos o melhor para todos vocês. Era justamente isso que eu ia falar, então, não só na segunda-feira, em que o time da Regiane, o Fabian, a Beatriz estará conosco, mas eles estão conosco desde a visita técnica, desde o nosso Study Tour, então a gente tem essa consultoria de luxo ao longo da nossa programação para reforçar tudo que nós vemos em termos de tecnologia implantado na loja e em Nova York durante o nosso Study Tour. Então, é de fato um tópico muito importante para a gente. Então, se preparem nesse dia, anda bastante, tênis, para aproveitar o máximo possível. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Obrigada, Rê, obrigada, Fabiana. Então, continuando aqui a nossa apresentação, na própria segunda-feira também a gente tem uma visita marcada ao escritório do LinkedIn, mais uma programação que será oferecida aí para o grupo que normalmente não tinha acesso a esse tipo de visita, né? Então, aquele que não participa do Study Tour terá acesso à visita do LinkedIn nesse ano, então será ao final da segunda-feira. O LinkedIn, ele fica dentro do Empire State Building, então só isso, né, já é uma visita muito interessante, mas no último ano tivemos a oportunidade de conhecer o conteúdo, de entender mais sobre essa plataforma ligada a vendas, né? Então, como as empresas vêm redefinindo esse relacionamento B2B, vêm se posicionando como liderança dentro do LinkedIn. Então, é um conteúdo muito bacana. Então, fica aqui o convite. Essa visita tem um número limitado de pessoas que poderá participar. Vamos abrir a inscrição no nosso aplicativo e está aqui o convite para todos que puderem estar conosco no LinkedIn. E aí, para encerrar a nossa jornada em Nova York, nós temos o Retail Executive Summit, que é o evento que a Gouveia realiza dentro dessa nossa programação dedicada à NRF. É na quarta-feira, dia 14 de janeiro, e o Retail Executive Summit ele tem como propósito não só já trazer uma visão do nosso time Gouveia, todos esses que falaram aqui ao longo da nossa reunião sobre tudo que foi apresentado nas visitas,
na NRF e que é, de fato, relevante para que a gente volte ao Brasil e comece a aplicar nas nossas empresas, mas em ampliar essa discussão, trazendo alguns convidados exclusivos para essa programação, né? Então, para começar, a gente tem o orgulho de, mais uma vez, realizar o Retail Executive Summit no TikTok. Estivemos em 2025 no TikTok, há poucos dias, né, enfim, do TikTok até passar por aquele momento de sair do ar nos Estados Unidos e voltar, mas foi muito legal, toda a recepção feita pelo time TikTok, a gente poder discutir isso, e qual que é a grande diferença para esse ano é que o time TikTok está preparando uma apresentação sobre o primeiro ano do TikTok Shop, né, então foi algo que começou em 2025 e que a gente vai conseguir já entender resultados e como essa plataforma vem atuando. É um escritório lindíssimo, né, instagramável, e que a gente consegue fazer esse encerramento em alto nível. E aí, só para contar alguns dos palestrantes, essa programação a gente ainda vai contando aos poucos para vocês, mas alguns dos palestrantes que estarão conosco, né, nesse evento. Então, a gente tem o Ricardo Larroudet, que é CEO da Larroudet, uma marca de calçados fundada por uma brasileira, Marina Larroudet, em Araçatuba, e que se tornou calçado das estrelas, vestida aí por Taylor Swift, por Beyoncé, por outras grandes estrelas americanas, e eles vão contar a jornada da marca, não só a jornada de criação, mas, enfim, o sucesso dessa marca de forma geral. Temos o Alex Linhares trazendo uma apresentação da Único na nossa programação, e alguns dos executivos que viajarão conosco, então o Rogério, o Fábio Fátio e alguns outros convidados que estarão conosco no nosso painel de encerramento. O Marco já comentou, ele será transmitido para o Brasil de forma gratuita, então aproveitem para dividir esse conteúdo com toda a equipe que estará aqui no Brasil durante a NRF. E aí vamos a um dos momentos mais esperados aqui, o nosso aplicativo. A gente disponibilizou hoje, para quem já tinha baixado, veio uma atualização do aplicativo. Aqui tem o QR Code para baixar o aplicativo. O aplicativo para a Gouveia, ele é um grande guia de bolso, né, onde todas as informações ficam. Agenda completa, horários, quais os horários dos transfers, onde são os jantares, quais são os horários dos jantares, o nosso Gouveia Score, todo o material que é apresentado, inclusive este, estará no aplicativo. É uma oportunidade da gente conhecer quem faz parte da delegação. Então, já aqui o QR Code para baixar o nosso aplicativo, né? E aí, para explicar um pouco mais sobre o acesso. Então, quando vocês baixarem o aplicativo, você vai ter que colocar o seu e-mail. A gente pede, por favor, que seja o e-mail corporativo para que a gente possa bater com a nossa lista aqui interna, criar uma senha pessoal, então uma senha sua de uso pessoal, e aí na sequência vai te pedir um código de acesso ao aplicativo, que é o código em minúsculo NRF26 @Gouveia, tudo em minúsculo, e aí sim teremos acesso ao aplicativo. As informações da nossa delegação da NRF estão sendo atualizadas dentro do aplicativo, então é fundamental que todo mundo tenha o aplicativo baixado, né? Então, tudo relacionado ali ao nosso aplicativo, então vai desde os palestrantes da NRF aos nossos palestrantes, a programação do Retail Executive Summit, então algumas das sessões que estão disponíveis no aplicativo. E também estamos iniciando o nosso grupo de WhatsApp aqui. O grupo de WhatsApp estará mutado, digamos assim, fechado nessas próximas 2 semanas para envio de mensagens, né? Afinal de contas, é um final de ano em que a gente está se preparando para a NRF. No dia 8 a gente abre esse grupo de WhatsApp para que todo mundo já possa interagir, mas aqui está o QR Code, vamos enviar por e-mail para que todo mundo entre no WhatsApp. Alguns preferem estar no WhatsApp porque é uma comunicação mais rápida, mas todas essas informações que circulam no WhatsApp estão também no nosso aplicativo. E aí, mais uma vez, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores aqui que permitiram essa experiência, o nosso apoio Media Partners, mas não vou parar por aqui.
No dia 27 de janeiro, a gente tem o nosso Retail Trends, o nosso pós-NRF. Então, estaremos no Teatro Claro, na Vila Olímpia, Shopping Vila Olímpia, em São Paulo, com transmissão para todo o Brasil. E o pós-NRF, a gente coloca na jornada da NRF, porque depois de tudo que a gente vive, o nosso time, o time Gouveia, trabalha durante os dias que retorna da NRF para condensar esse conteúdo, aprofundar para a realidade brasileira e conectar com cases que se tornam relevantes aí para o nosso uso no Brasil. Então, é uma programação muito mais aprofundada de tudo que nós vimos durante a NRF e com alguns convidados especiais. Alguns deles já estão confirmados no pós-NRF. Então, nesse ano, nós teremos o Guilherme Loureiro, que é CEO do Walmart Canadá. Lembrando, o Walmart hoje uma das maiores potências quando a gente fala em termos de serviços agregados ao varejo. Não é à toa que o Walmart tem um stand na NRF, né? Então, o Walmart Go Local está na NRF. Teremos a Luísa Helena Trajano, que é presidente do Conselho da Magazine Luiza, que vive essa experiência da NRF e que estará, enfim, conosco na nossa reunião de abertura no Google, trazendo a visão dela de tudo que foi visto, né, durante essa experiência e que ela entende que é importante para o próximo ano. Temos a participação já confirmada da Michelle Schneider. O Marinho trouxe aqui que um dos pilares de conteúdo da NRF nesse ano é pessoas, cultura, liderança, e a Michelle vai viajar conosco. Michelle é autora do livro O Profissional do Futuro. Já li, sou fã. Por favor, se vocês quiserem ler um livro durante esse recesso de final de ano, eu recomendo super. Então, como ficamos nós, né, profissionais, diante desse contexto de rápidas mudanças, uso de inteligência artificial? Então, é um livro muito inspirador e ela vai viver a NRF conosco e trazer não só essa visão sobre pessoas do livro, enfim, que ela publicou, mas também condensando com tudo que ela viveu na NRF. Esses são só 3 dos convidados. O pós-NRF, ele tem como tradição ter mais de 20 palestrantes, é um dia intenso de conteúdo, serão 800 pessoas no Teatro Claro, e obviamente a gente gostaria de que vocês estejam conosco no dia do pós-NRF, mas não só isso, tragam os seus times, quem participa da delegação tem uma condição de desconto para participar do pós-NRF, 20% de desconto, então levem seus times, é uma forma de que eles entendam e já comecem a traduzir tudo o que foi visto na NRF junto com as lideranças. E, por fim, eu queria fazer um último convite, que é um convite sobre a Euroshop. A Euroshop acontece a cada 3 anos, e no ano que vem teremos uma programação dedicada da Gouveia, não só na Euroshop, mas plugada à Espanha, em Madrid, e como é a cada 3 anos, e muitos de vocês podem não conhecer essa programação, eu queria que a Raquel contasse rapidamente o que nós vamos viver em fevereiro na Alemanha e na Espanha. Raquel? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vou apresentar aqui para vocês rapidamente, tá? Eu sei que já está no finzinho, então vocês já estão vendo minha tela? Ainda não, parei até de compartilhar aqui. Agora apareceu para mim para poder compartilhar. Desculpa, pessoal. Agora sim. Sim. Perfeito. Bom, então, como a Ana falou, depois de NRF, teremos a Euroshop. Será uma missão muito bacana de 20 a 28 de fevereiro, que passaremos por Düsseldorf, onde é a Euroshop, a cada 3 anos, e depois seguimos para Madrid, em uma experiência realmente transformadora e que vai trazer muito insight, muita estratégia, e Madrid, ela é um ponto crucial da nossa missão, onde a gente olha e fala, esse é o grande diferencial de ir para a Euroshop com a Gouveia. Então, para quem não conhece ainda a Euroshop, ela acontece a cada 3 anos, é a maior feira de varejo do mundo, né? A NRF é o maior evento de varejo e a Euroshop é a maior feira.
São mais de 2 mil expositores, mais de 50 países, mais de 80 mil visitantes de todo mundo. Então, ali a gente não fala só também do curto prazo, a gente fala do médio prazo, a longo, porque a feira é a cada 3 anos, então tem muita antecipação de tendências. É uma feira que sempre foi vista muito como design de varejo, como arquitetura, e não, nos últimos anos, ela vem se transformando, vem trazendo muito mais de omnicanalidade, experiência do cliente, digitalização. Então, é uma feira para diversos públicos, tá? E ela é gigantesca. Ela tem 7 dimensões, 17 pavilhões, onde vai desde marketing até food service, iluminação e tecnologia, design de loja. Então, realmente, ali você sai com muito conteúdo. E aqui entra um ponto crucial de ir com a Gouveia, que a gente realmente traz a estratégia para dentro, para não ficar ali a pessoa perdida dentro desses 17 pavilhões, porque quem quer ver tudo não vê nada. Então, o Gouveia Score vai ser muito importante aqui para a gente direcionar as pessoas que estiverem na nossa delegação o que é mais estratégico, o que é mais interessante de ver dentro da feira. E, claro, né, indo com a Gouveia, é um networking que gera impacto real. Então, é uma missão muito voltada ali para diretores e C-levels. A gente vê outras missões que elas são mais voltadas para a equipe técnica, a equipe operacional, e a gente vai com esse olhar extremamente estratégico, e por isso a nossa jornada passa por essas 2 cidades. Em Düsseldorf, a gente não vai só olhar a feira, a gente também vai ter ali uma tarde de visitas técnicas ao varejo de Düsseldorf, e depois seguimos para Madrid. E em Madrid, a gente vai para as nossas visitas técnicas, serão 2 dias de visitas técnicas, teremos um workshop final lá, muito parecido com o RES de Nova York, para a gente fechar tudo isso, entender o que a gente viu, como que a Europa hoje, né, como um polo estratégico onde experiência, eficiência, cultura, design, tecnologia, tudo isso vive em um equilíbrio real e tem alta aplicabilidade ao mercado brasileiro, né? A gente vê diversas semelhanças, principalmente no varejo de Madrid, onde a gente consegue trazer isso de uma forma prática. E aí fui bem rapidinho aqui. Quem quiser saber mais, por favor, entre em contato, pode escanear o QR Code, entrar em contato direto comigo. Eu passo mais informações para vocês, como valores, como o roteiro completo, tiro todas as dúvidas. Para quem quiser ir só para a Euroshop, não tiver ali a agenda para esticar para Madrid, a gente também está montando ali um pacote diferenciado. Então, entre em contato com a gente, que as vagas são limitadas e já estarão acabando. É isso. Pessoal. Queria muito agradecer, Raquel. A gente fez questão de comentar um pouco mais sobre essa programação, que é já logo na sequência da NRF. Mas é isso, cumprimos aqui o nosso papel de apresentar a nossa jornada. Começamos a jornada NRF, então vamos reenviar para vocês o link do WhatsApp, o link do aplicativo, para que a gente esteja junto. Marcos, tem alguma mensagem que queira aqui para encerrar a nossa reunião, trazer para todo mundo? Bom, a primeira e mais óbvia mensagem é agradecer todos vocês que estarão conosco participando da delegação. Quero deixar um agradecimento muito especial e peço licença a vocês, aos times que compõem o apoio, o desenvolvimento, a organização desse programa. Eu disse lá no início, fazem 35 anos que nós organizamos esse programa e cada ano nós nos desafiamos para fazê-lo melhor, mais completo e na medida certa, para que se possam estabelecer relacionamentos que sigam para a vida. Isto de fazer essa programação com essa visão, essa ambição, permitiu que ao longo desse tempo a Gouveia pudesse ter o protagonismo que tem no mercado brasileiro, no mercado internacional. A Raquel mencionou agora há pouco a programação Euroshop, que também é uma programação diferenciada, da mesma forma que faremos em Coreia, Singapura, maio, junho, mas sempre com um condão único. Ao mesmo tempo que estaremos lá aprendendo, compartilhando, curtindo, vivenciando
nós estaremos, de alguma maneira, contribuindo para o desenvolvimento dos setores que nós atuamos no Brasil. Isso, para nós, é um propósito que nasceu com o ecossistema Gouveia. E vocês vão perceber, e já seguramente devem ter percebido, que nós temos uma preocupação neste ano muito particular, e não é uma preocupação de agora, mas dos últimos tempos, de trazer a componente serviços gerando soluções integrada no varejo. Temos uma percepção muito nítida de que isto fará o varejo do futuro tornar-se mais presente. Não por outra razão, o painel do Edu com o Barreira do McDonald's vai tratar desse tema. Não por outra razão, estamos enfatizando tanto nas nossas apresentações essa componente de serviços e soluções. Não por outra razão, a própria NRF acordou para essa realidade e passou a incluir uma área de food service na feira. Não por outra razão, uma Nordstrom opera centenas de operações ligadas à alimentação, café, restaurantes. E não por outra razão, nos Estados Unidos, o food service representa hoje 59% dos dispêndios totais com alimentos e bebidas. Pré-pandemia, esse número era da ordem de 48%. Então, para muito além de toda a discussão que nós vamos ter sobre inteligência artificial, e é natural, né, porque esse conceito está bombando, esse outro conceito ligado a serviços, integrando com varejo, produtos, gerando soluções, é, na nossa visão, aquilo que talvez mais devemos estar explorando, observando e trazendo para a nossa realidade. Portanto, né, nas visitas que nós faremos, no Retail Executive Summit, nós vamos explorar, debater e analisar muito isso, porque eu permito antecipar que se vai ter algo que vai transformar os setores que nós atuamos, é essa combinação de produtos, serviços, soluções para gerar diferenciação, melhoria de rentabilidade, melhoria da possível fidelidade do consumidor e, principalmente, a reinvenção dos negócios. Eu queria, mais uma vez, só fechando, agradecer presença, participação, adesão, integração conosco, prometer a vocês que o time combinado, né, do ecossistema Gouveia, que estará junto com vocês em Nova York e em outras viagens, tem um compromisso genuíno, autêntico, de fazer com que cada viagem dessa seja, na vida de vocês, algo marcante e, acima de tudo, inspirador. E fica, então, o agradecimento a vocês, o reconhecimento e o agradecimento aos times que se integram para condensar essa experiência de 35 anos fazendo NRF. Muito obrigado por estar conosco e dúvidas e quaisquer esclarecimentos, usem o chat agora, mas mais importante, temos aí o nosso aplicativo para começarmos a interagir e aprendermos juntos, tá bom? Super abraço, brigadão por terem estado conosco. Obrigada, pessoal. Boa tarde e nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.